Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, você que nos ouve diariamente nessa nossa devocional. Antes, agradecemos a Deus, a dádiva da vida, agradecemos ao Senhor dos céus as misericórdias se renovarem sobre nossas vidas na manhã desse dia. E por dia de hoje temos uma palavra que nos dá uma direção muito interessante com relação a tudo que a gente vive na atualidade. Uma reflexão para a minha vida e para a tua vida, que está escrito lá no primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 16, versículo 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olhará para o coração. Uma palavra muito mais que especial, uma palavra que nos dá uma direção neste dia de hoje de uma forma muito especial, porque nós observamos no nosso dia a dia quantas pessoas lutam para manter as aparências, quantas pessoas vivem uma vida, e a palavra é essa, de falsidade. Quantas pessoas vivem uma vida, e a palavra é essa, de mentira, às vezes até em pecado, tentando se esconder até mesmo da sua própria família. Quantas pessoas não vivem assim, com situações que escondem de todo mundo? Muitas vezes por orgulho, ou quem sabe medo de se expor, porque se preocupam demais com a opinião das outras pessoas, se preocupam demais com a sua aparência. Ninguém mais quer ser visto como é. Essa é a realidade. A rede social nos expõe uma aparência que não existe. Todos querem ser como os outros são. A palavra do Senhor nos lembra que a virtude do homem está no seu interior, no seu coração. E quando voltamos para esse texto, é inevitável falar de Davi. O texto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era bom, porque Davi cometeu muitos erros. Davi cometeu pecados gravíssimos. Davi não era perfeito. Davi era um homem que, diante de Deus, tinha as mesmas necessidades que eu e você temos. Mas por que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi se arrependia na presença do Senhor e não voltava mais a cometer o mesmo pecado que ele cometera antes. Ele era um pecador, sim, como nós, mas ele sabia reconhecer a sua total dependência diante de Deus. É o que nós precisamos fazer. Nós somos pecadores, seremos sempre pecadores. A diferença é que nós somos pecadores justificados pela cruz do Calvário. Davi era um homem que pecava, se arrependia, porque o coração dele estava no Senhor. Então precisamos, nesse dia de hoje, sobre esta palavra, viver nós mesmos, tirar a máscara, tirar a maquiagem, não botar filtro na internet e nos apresentarmos diante dos homens e diante de Deus com a nossa sinceridade. Precisamos nos preocupar com a opinião do Senhor, não das outras pessoas. Como é que Deus está me vendo? Como é que Deus está me regulando? Devemos parar de manter as aparências e viver a verdade. Porque em João 8,32, Jesus falou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que esta palavra de hoje no livro do profeta Samuel, que vai falar sobre a aparência, vai falar sobre o homem segundo o coração de Deus, que nós desejamos, ansiamos e busquemos ser este homem, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Receba essa palavra no nome de Jesus e oremos ao Senhor. Senhor Deus, eu te peço perdão a Ti, Senhor. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, pelo nosso orgulho. Te pedimos perdão pela vergonha, Senhor, de ser sincero contigo. Te pedimos perdão pelo medo, pela idolatria, Deus, de dar mais importância, Pai, à opinião das pessoas do que a sua, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter o compromisso contigo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as nossas carências, as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, meu Deus, a agir segundo a Tua vontade.
Por mais que os meus olhos, Deus, sejam agradáveis ou não, aos olhos do Senhor é que eu quero que eles sejam agradáveis. Nos ajuda, Senhor. Buscamos tantas virtudes insignificantes, passageiras, e se compararmos com a tua altura, com o teu coração, com a tua vontade, estamos distantes de tudo aquilo que o Senhor quer de cada um. Senhor dos céus, eu lhe agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de, diante dessa palavra, mediante a cruz do Calvário, que nos alcançou a graça de nos arrependermos e refletirmos em Ti, no Seu amor. E oramos nessa manhã, Senhor, pedindo, nos ajuda a ser um homem e uma mulher segundo o Teu coração. Assim, meu Deus, eu oro e Te agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus. In every street, in hearts that long for something deep, I whisper peace, I sing His name.